É isso aí, pessoal. Estamos aqui em mais um dos nossos encontros podcast. Hoje recebendo aqui Thiago Manzoni, pastor, candidato a pré-candidato a deputado distrital. Exatamente. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Igor. Levi, é uma alegria estar aqui com você também. E o pastor, pastor Arnaldi. Pastor Arnaldi. É uma alegria estar aqui com vocês. Vocês que estão aí assistindo não estão vendo, mas o pastor Arnaldi está ali atrás, ajudando a gente aqui nesse Café com Palavra. É uma alegria estar aqui, pastor Igor. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui podendo conversar sobre pré-candidatura, os assuntos do Distrito Federal, da palavra do nosso Deus, enfim. Vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que vem por aí, é isso aí. Levi, olha só, conosco aí. Que honra, viu? Pela primeira vez, Levi? Primeira vez. Ó, Levi, nosso articulador político. Olha aí, tá que responsabilidade. É isso aí, estamos aí para somar juntos, né? Vamos sim. Falar de política, durante muito tempo, acho que, Thiago, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, tô com 38. Eu me lembro, dentro de uma realidade, já na minha geração de conversão e tal, eu me converti com 18 anos, mas eu já ouvia, dentro da realidade de igreja nossa, esse tabu. As pessoas muito fechadas para uma realidade, um pensamento político dentro da igreja. Às vezes até endemonizava, né? Não, político, não falar de política tá errado. Muito também por causa de alguns aspectos, algumas alianças, né? Aquela coisa do, não, você vota em mim, ganha tijolo, ganha cimento. Esse negócio era complicado, né? Pastor. Como é que eu vejo tudo isso? O reino de Deus ele é semelhante ao fermento, Jesus falou. Você coloca um pouquinho e leveda toda a massa. Mas se o fermento não está na massa, não tem jeito dele produzir efeito. E durante muitos anos a igreja fez isso mesmo. A igreja se colocou de fora da política e demonizou a política. E na medida em que a igreja se colocou de fora, a política acabou se tornando aquilo que qualquer coisa é sem a presença de Deus, né? É morto, é vazio, Verdade. Não produz bons frutos. E acabou que a nossa política não produz bons frutos, ou durante muito tempo não produziu. E alguns dos políticos que se lançaram como representantes da igreja como instituição e não da igreja como corpo de Cristo, eles acabaram que não fizeram um trabalho legal. E isso manchou um pouco o ministério dos pastores que apoiaram essas pessoas. E acabou que virou um ciclo vicioso, né? A gente se coloca de fora, e aí a política não presta mesmo porque a gente está fora dela. E os que acabaram se colocando à disposição não eram pessoas, como é que eu vou dizer, com o caráter de Cristo, que revelavam o caráter de Cristo, e aí isso machucou os pastores que ajudaram essas pessoas, de modo que se tornou um ciclo vicioso que os pastores bom caráter e que não entram nesse toma lá da cá, se colocaram de fora. O resultado a gente viu aí durante as últimas décadas, mas graças a Deus que isso está mudando. Graças a Deus. E que Deus está levantando de novo, desde que eu entrei na idade adulta, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Deus está levantando pessoas sérias no ministério eclesiástico e no ministério civil também, né? Dentro da igreja e fora da igreja. E eu acredito que Deus vai limpar a política do Brasil. E acredito que a gente não precisa de muito fermento, não. Você coloca um pouquinho e ele vai levedar a massa. E eu acredito que isso vai acontecer na política e nos outros segmentos da nossa sociedade também. Aonde o reino de Deus vai chegando, ele vai produzindo o efeito e o que antes era podre vai deixar de ser e o que antes dava frutos ruins vai passar a dar bons frutos, muito e em grande medida, eu diria quase que por responsabilidade exclusiva desses agentes do reino de Deus que vão enfrentar essas situações nos segmentos mais diferentes aí. Eu acho que é extremamente importante e relevante essa participação. Não dá para se colocar de fora, não dá para parar de pensar na relevância que tem esse contexto relacionado à política. Às vezes as pessoas, elas têm aquela impressão de que a gente está falando de partidarismo, né? De defender uma pessoa, coisa dessa natureza, mas não tem a ver com isso, né? Eu lembro até uma vez, uma frase que eu vi há muito tempo, já faz alguns anos já,
uma frase que dizia o seguinte, aquele que não gosta de política acaba, querendo ou não, sendo comandado por quem gosta. É isso mesmo. Essa é uma frase que me marcou, assim, desde a primeira vez que eu ouvi, sabe? E isso acho que não se trata nem de gostar, mas de estar presente, de saber o que está acontecendo. O que eu vejo que é o que aconteceu com a igreja por muito tempo, né? E eu vou dizer para meus pais, eu sei que falando aqui eu vou falar por muitas pessoas, é o que aconteceu, por exemplo, em 2002, que é o que aconteceu em 2001, né, e das outras eleições seguintes, né, que é, por exemplo, votar errado, e aqui eu vou levar para o cargo máximo, porque é presidente de 2002, isso. Votar errado por falta de conhecimento. Basicamente, simplesmente conhecimento. É o que faltou conhecimento, ouviu a lábia de tal pessoa, né, e eu conheço várias pessoas que disseram, rapaz, eu votei errado, desde o início desses 16 anos, antes do atual governo, desses 16 anos eu votei errado, porque fui convencido, né? Não fui convicto, eu fui convencido da situação. E essa frase foi uma frase que me marcou bastante, e eu acho que é uma realidade, né? Essa é uma realidade, sim, não só também da igreja, mas assim, do povo brasileiro em geral, que acaba caindo e errando no voto, e errando, como ainda, assim, muitas pessoas continuam errando, mas eu acredito que está mudando isso, como o senhor já disse aqui, né? E essa é uma falha muito grande, né? Não querer colocar o corpo fora disso sem saber que a gente está totalmente envolto dentro disso, né? Não tem como escapar. A gente vai fazer parte na escolha ou no resultado da escolha de outro. Então, de uma forma ou de outra vai participar. Vai nos afetar, vai afetar as nossas vidas, vai afetar as próximas gerações. E o mais importante disso tudo que você estava falando, Levi, é assim, eu acho que hoje tem uma geração que olha para princípios e valores na hora de votar, na hora de escolher, e procura pessoas alinhadas a princípios e valores. Eu não consigo ver outra causa para o fenômeno eleitoral que se tornou Bolsonaro. Sim, verdade. Né? Ele era um deputado do baixo clero, pouquíssimo conhecido. E ele começou a se tornar conhecido quando levantou a bandeira de princípios e valores que representavam a grande massa populacional brasileira, que é conservadora cristã. Sim. Então ele pouco falava de economia, ele falava a favor da família, a favor das crianças, para defender o que a gente tem de mais precioso nos costumes. Em favor de Deus. Né? Em favor de que Deus. É a pleita, acredito que da grande maioria do povo brasileiro, mas que ficava calado, né? Então acabou que foi uma voz, né? E no assunto que talvez seja relevante também, né? Costumes e economia. Ele falava muito pouco, falava, eu tenho um posto Ipiranga. Então, quero Paulo Guedes. E as pessoas estavam tão sedentas por princípios e valores que as representassem, que Bolsonaro se tornou esse fenômeno aí. Por onde anda no Brasil hoje, é recebido por multidão, aclamado pela população. Eu não acredito em mitos, não, mas eu acho engraçado o fato dele ser chamado de mito. E o que mais me chama a atenção é que me parece, pode ser que eu esteja errado em relação a essa conclusão, mas a sensação que eu tenho é que se Bolsonaro se afastasse dos princípios e valores que o conduziram até a presidência, a população ia achar um outro com os mesmos princípios e valores que a população brasileira tem, para colocar lá. E isso eu acho um avanço formidável que aconteceu no Brasil. Sem dúvida. Eu também eu concordo em gênero e número e grau sobre isso daí. E assim, já para a gente poder entrar e poder até falar um pouquinho sobre as pautas que você defende, Thiago, eu queria, e eu acho que passa por isso, né? Por que a sua decisão de... Porque assim, né? Existe a pessoa que tem a mente politizada. Eu, por exemplo, eu sempre tive, assim, sempre, né? Na minha idade, na minha fase adulta, eu sempre me preocupei com essas questões. Fiz questão de entender algumas coisas, apesar de muito influenciado também até pelo meu pai, ele tem essa veia muito forte, mas de uns anos para cá, talvez uns 5, não mais, né? Acho que uns 10 anos para cá isso se intensificou ainda mais. Mas o que levou o Thiago a sair dessa condição de uma pessoa que pensa política para uma pessoa que agora também quer estar dentro do jogo? Basicamente o nascimento dos meus filhos. Eu penso, com todo o respeito que tenho pela geração do meu pai, dos nossos pais, eu penso que eles deveriam ter entregado um Brasil melhor para a nossa geração. Eles poderiam ter feito isso, estava na mão deles. E a gente recebe um país muito aquém daquilo que o Brasil poderia ser. E quando os meus filhos nasceram,
Eu pensava muito sobre isso, eu sempre me interessei por política, sempre gostei de estudar política e de me envolver. E quando os meus filhos nasceram, foi o finalzinho do governo Dilma, a economia do Brasil estava quebrada e o ministro da Educação voltou com aquela história de kit gay nas escolas. Nossa. E aquilo foi como uma faísca Virou uma chama. Acredito que encontrou um monte de palha seca e virou um... E aí eu decidi ser candidato em 2018 pela primeira vez. Eu nunca tinha sido candidato a nenhum cargo político e fui candidato pela primeira vez. E pude observar a sede que as pessoas têm desses princípios e valores a que nós nos referíamos antes aqui. Porque eu não tinha estrutura, eu não tinha dinheiro, tudo que eu tinha eram pessoas dispostas a multiplicar voto, não era conhecido, eu não tinha cabo eleitoral pago, eu não tinha comitês nas regiões administrativas, eu só tinha princípios e valores: família, trabalho, fiscalização. Família, trabalho e fiscalização do Poder Executivo. Foi o que eu falei durante a campanha, é o que eu continuo acreditando que funciona. E eu saí de 0 para quase 12 mil votos. Caramba. É muito voto. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, cara, as pessoas estão procurando, o eleitor está procurando pessoas que defendam aquilo que eles acreditam. Que a gente precisa de voz, a gente precisa de voz. E eu quero ser uma voz, Pastor Igor, eu quero ser uma voz a defender a família, a defender o casamento, a defender os princípios e valores cristãos, que são os princípios e valores que fundaram a sociedade ocidental, a civilização ocidental como ela é, né? A nossa civilização ocidental, ela vem basicamente da filosofia grega, do direito romano, que é basicamente o direito canônico, e da moral judaico-cristã, dos costumes judaico-cristãos. Então, isso está muito enraizado na nossa civilização e é por isso que o Ocidente prosperou tanto ao longo da história, porque ele valorizou a família e o trabalho, basicamente. E hoje há uma geração da mídia e da academia, e por academia eu quero dizer não só as universidades, mas as escolas também, que trabalham para destruir isso, esses costumes e esses valores. Só que a população ela é majoritariamente conservadora, cristã, católica ou evangélica. Então a população está procurando pessoas que possam... as pessoas estão procurando outros indivíduos que se disponham a ir para o meio político e dar voz a elas. Né? No final das contas, vou dar o exemplo do Bolsonaro de novo. O que o Bolsonaro fez? Me deu voz. Por que eu votei no Bolsonaro? Posso discordar do jeito dele, posso discordar de uma ou outra coisa. Por que eu voto nele? Porque ele me dá voz. Sim. Né? Eu preocupado com os meus filhos que tinham nascido e ele igual tá lá brigando com um maluco brigando para preservar os meus filhos, para preservar a educação deles, para defender os meus filhos da ideologia de gênero, para defender os meus filhos dos banheiros unissex, que para mim é um absurdo, isso não entra na minha cabeça, para defender o meu filho das ideologias na escola, para dizer que a escola escolariza, quem educa é pai e mãe. Isso. Então as pessoas querem voz. E eu estou me dispondo a ser uma voz nesse sentido para a população do Distrito Federal. Então é isso que me move. Eu acredito que o Distrito Federal pode muito mais do que hoje. Nós podemos muito mais no turismo, a nossa economia pode muito mais. A gente precisa destravar, desburocratizar, facilitar a vida de quem gera e de quem precisa de emprego e renda, principalmente o pequeno e o microempreendedor que sofrem demais com muita burocracia, com muita tributação. Né? Hoje a gente tem quem está no Simples, a pessoa emitiu uma nota e pagou imposto. Então, assim, é duro, porque às vezes a pessoa chega no final do mês e não paga as contas do estabelecimento dela, mas vai ter que pagar o imposto. O sócio majoritário dela, que é o Estado, recebe antes. Não abre mão. E não abre mão. Isso sem contar que passa por outros impostos. Você compra algo que já veio com imposto, Sim, vai vender algo que veio com imposto. Exatamente. Tudo dessa forma, né? Então, assim, as pessoas precisam de voz. E eu estou me dispondo, Pastor Igor, Levi, Pastor Arnaldi, a ser uma voz, e você que nos ouve aí também, que nos vê, a ser uma voz para levar esses valores e esses princípios para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bom demais, né? De fato, é essa a realidade que a gente realmente precisa. E assim, para o pessoal que está nos escutando, até eu mesmo, né? Eu ainda não tenho assim tanto entendimento. A gente ouve muito no cenário de mídia a pleita que acontece no âmbito dos deputados federais, da Câmara dos Deputados ali, né, do Congresso, a atuação dos senadores, né, ou a não atuação, né, o que mais tem incomodado nesses últimos dias é a não atuação deles. Mas
explica para nós um pouco, Thiago, a realidade do que acontece, qual é a atribuição, qual é a atuação, por que é tão importante nós também olharmos para essa questão dos deputados distritais, qual é a realidade deles, do que eles fazem. Porque senão a pessoa às vezes, né? Não, eu tenho um deputado federal, eu tenho um senador, eu tenho um presidente mais distrital. Qualquer um, deixa eu ver. Por que não fazer isso? Cara, a função de um deputado distrital, ela é muito importante no que diz respeito à fiscalização. Sabe, a competência legislativa de um deputado distrital, ela é muito restrita. Agora, o poder de fiscalização que ele tem é algo que pode mudar a realidade do Distrito Federal. A gente vive na menor unidade da federação, né? Das 27, o Distrito Federal é a menor em termos territoriais. E a gente tem muito dinheiro aqui no Distrito Federal. Além da arrecadação do próprio DF, a gente recebe um fundo constitucional que ajuda nas despesas, faz frente às despesas de segurança e ajuda nas despesas de educação e saúde. Então, o que falta, a meu ver, no Distrito Federal é fiscalização de para onde vai esse recurso. O que o administrador aqui de Samambaia está fazendo? Por que esse dinheiro não chega lá na ponta onde precisa? Por que os nossos hospitais têm uma estrutura tão precária? Por que as nossas escolas têm uma estrutura tão precária quando a gente tem condições de oferecer mais? Por que a nossa Secretaria de Educação tem tanta dificuldade de organizar a educação do Distrito Federal? Isso tudo é função do parlamentar, né? Do Distrito Federal e a nível federal também, mas aqui, como a nossa competência legislativa é muito restrita, o principal trabalho seria o de fiscalização. E qual é o principal problema que eu vejo que a gente enfrenta? Então, a competência legislativa é muito restrita. O que os deputados daqui fazem? Leis inconstitucionais. 80% das leis que a Câmara Distrital aprova ou promulga são inconstitucionais. Sério isso? Isso é um dado. 80%. Ou assustador, né? Eu tenho até que dar uma atualizada, mas até bem recentemente era 80%. E o que pasa que é constitucional? O dia da queimada, vocês não sabem, mas a gente tem o dia da queimada. Olha, sabe aquele jogo de criança? Muito importante, lembre-se do dia da queimada. Ele existe. Falando mal de quem joga, tá? Mas não precisa ter um dia para isso. Não, dia para isso. E você não precisa ter deputados trabalhando para isso. Para fazer isso. Para fazer isso. Mas o que acontece? O jogo, o sistema político, ele atua de uma forma que ele prejudica a função de fiscalização do deputado. Porque o deputado, quando ele se elege, ele está pensando já na reeleição dele, né? Para se reeleger, essa é outra falha no nosso sistema. Para se reeleger, ele precisa alocar as pessoas que ajudaram ele na campanha. Para alocar essas pessoas em cargos públicos, ele precisa de secretaria, administração. Então ele vai lá no governador e negocia. Quando ele vai lá no governador toma lá da casa. Você começa... Negociou, recebeu, agora ele tem que fechar os olhos para tudo o que ele tinha que fazer, que era fiscalizar. E aí nasce o problema, né? E aí a população deixou de ser servida por aqueles que tinham que servi-la, né? Então a política deixou de ser para o povo, servir ao povo, e passou a servir o próprio político que está pensando no próximo mandato dele, na esfera de poder que ele vai ter, nas barganhas que ele vai fazer, e a gente precisa mudar esse sistema. Então, assim, é fundamental que a população do Distrito Federal compreenda que a principal atividade dos deputados distritais é a atividade fiscalizatória. Ele precisa fiscalizar o poder executivo. E a gente precisa de serviços públicos de maior qualidade. A gente paga muito imposto. A gente estava aqui falando do Simples. A gente paga muito imposto no consumo. Como indivíduos, a gente vai comprar um saco de arroz, tem imposto. Um saco de feijão tem imposto. A gasolina, mais da metade do preço é imposto. Impressionante. Cara, a gente precisa ter retorno disso. E o retorno disso depende da fiscalização, sabe? A gente teve... não sei se houve atos de corrupção ou não, mas a gente teve a possibilidade de abrir uma CPI da Covid, para que fossem analisados, para que fossem verificados os gastos do governo do Distrito Federal nesse monta e desmonta hospital, e enfim. E aí havia as assinaturas necessárias para a abertura da CPI, e um dos deputados retirou a assinatura dele depois de negociar com o governo. Olha só. Então, é nessas pequenas coisas que a gente vê a importância de que, cara, a gente precisa colocar lá pessoas que vão fiscalizar. É para o povo. Porque no final das contas, quem sofre é a população em geral, as mazelas de não ter o governo fazendo aquilo que se esperava dele. Então a gente tem mobilidade urbana ruim, transporte público ruim,
os hospitais ruins. Saúde nem se fala, né? A saúde, quando se trata de hospital público... E não era para ser assim, não poderia ser assim. Agora, a gente precisa fiscalizar. Ao mesmo tempo que a gente precisa fiscalizar, a gente precisa de quem defenda o trabalho e o valor do trabalho, e quem defenda a família. Esses são os principais valores, as principais atividades que eu vejo. Vou dar um exemplo também, a lei do canudinho. Vocês já ouviram falar da lei do canudinho? Essa aqui é para facilitar a vida de quem gera emprego e renda. Viu? Que o canudinho não pode ser de plástico? O canudinho não pode ser mais de plástico. Né? Ah, é distrital essa lei? Agora eu fiquei na dúvida se ela é distrital ou federal. Acho que ela é distrital. Agora tem uma aqui que é distrital que eu tenho certeza. Que obrigava os estabelecimentos, bares, restaurantes, etc., a vender camisinha. Qual é a lógica disso? Isso eu não quero vender, né? O estabelecimento é meu. Então, assim, são pequenas coisas que no final das contas atrapalham a vida de quem está tentando sobreviver como empreendedor no Brasil. Então, nós precisamos de parlamentares que queiram facilitar e não burocratizar. Um dos maiores problemas que eu vejo na nossa política, outro deles, é você criar dificuldades para vender a facilidade. Cara, facilita a vida das pessoas, vamos facilitar a vida das pessoas, de quem gera e de quem precisa emprego e renda, e vamos defender as nossas famílias, que se a gente fizer isso, nosso futuro é bom. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Inclusive, aproveitando a deixa do que você falou, pelo menos pelo desenrolar da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, posso ter visto que a sua pré-candidatura é uma pré-candidatura com os valores do qual nós estamos conversando aqui, e que também posso dizer que é liberal na economia, correto? Correto. Brasília hoje, né? Olhando pelo que nós já conversamos. Você vê lá, olhando pelo simples. Pode perguntar, tá brincando. Agora. Vigia. Olhando, por exemplo, por esse ponto, né? Que a gente acabou de falar, do simples. Né? Todo microempresário que tem lá o seu negócio sabe como é duro manter esse negócio. Né? E se você vê como é que funciona esse processo, né? Como é que o distrital ele pode mover, sei lá, existe, sei lá, tem que ser na lei, tem que ser de outra forma, eu tenho que levantar, enfim. O Simples é um regime tributário federal. Né? Nós temos 3 regimes tributários às quais as empresas têm que obrigatoriamente se submeter a um deles. É o lucro real, o lucro presumido e o Simples. O Simples é essa forma simplificada que você emitiu a nota, paga lá a alíquota a qual a sua empresa está sujeita e está resolvido. O que se pode fazer aqui? Há tributos que são... não é atributos, né? Existem tributos, não é atributo como se fosse uma característica. Existem tributos que são de origem distrital. Então, facilitar a vida do cidadão pode passar por diminuir outros tributos, por exemplo, o que incide sobre o combustível. O combustível ele afeta a vida de toda a população de Brasília, do Distrito Federal, seja porque a pessoa bota combustível diretamente, seja porque ela precisa do transporte público. E na medida em que os combustíveis estão num valor muito alto, ou ela vai sofrer na bomba de gasolina abastecendo o carro dela, ou ela vai sofrer no preço da passagem. E agora, recentemente, a gente teve a Câmara Distrital resolvendo isso, entre muitas aspas, dando dinheiro para as empresas de transporte público, porque o preço do combustível inviabiliza a operação delas. Então, ou aumenta o preço da passagem, ou o governo subsidia. O que aconteceu? Para não aumentar o preço da passagem e ficar mal em ano eleitoral, decidiu-se pegar dinheiro público e dar para essas empresas para compensar o prejuízo que elas estão tendo. Às vezes até brinco o pessoal, né? Podia ser ano eleitoral todo ano. De repente. Só que o dinheiro público não existe, o dinheiro público é nosso. Saiu do nosso bolso. Quem é o público, né? O Estado não gera dinheiro. Estamos pagando a passagem cara do mesmo jeito. Do mesmo jeito, só que sem ver. Só que sem ver. É que aquela história, os olhos não veem, o coração não sente. Então, o que se pode fazer? Diminuir tributos de origem ou de competência distrital. E aí a gente tem o ITCMD, a gente tem o ITBI, a gente tem os tributos sobre os combustíveis, a gente tem IPTU,
A gente tem IPVA, então tem muita coisa que dá para fazer. Falta, né? Imposto é o que não falta. A gente tem muita coisa que dá para fazer para diminuir essa carga que o Estado faz sobre as pessoas em geral, sobre as famílias. E quando você diminui isso, você aumenta o poder aquisitivo das famílias. No final das contas, você está diminuindo aqui em uma fonte de receita e vai estar aumentando em outra, porque essas famílias vão consumir. E o Estado continua, às vezes gera até mais, muito mais. Na minha opinião, gera mais. Visão, acho que quem tem a visão liberal econômica, né, partilha dessa ideia, né? E isso é claro, a gente pode ver, por exemplo, a política do governo federal. Paulo Guedes aí, tentando da forma mais possível e o resultado liberalizar. bem, e o resultado, pelo amor de Deus. Se a gente olhar que teve uma pandemia e uma guerra nos últimos 4 anos. E o Brasil está com o PIB crescendo e está com a menor taxa de desemprego desde 2015. Quer dizer, tem alguma coisa muito boa acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, mesmo né? Depois Exatamente. de todas essas adversidades. Eu fico imaginando, se não tivesse, por exemplo, se não houvesse ocorrido o Covid, né, a pandemia, que obviamente é uma lástima, né, no que diz respeito não só à saúde, né, da população, mas à questão econômica, né, de todos os países, eu posso dizer. E se não tivesse havido também essa questão da guerra, né, Ucrânia, Rússia, né, onde nós já estaríamos, né, a nível federal. Então, assim, é o caminho, né? Essa é a visão, é o caminho de quem quer, de um país que quer prosperar, né? Vide Estados Unidos. Né? Estados Unidos é um dos países mais liberais, né, podemos dizer assim, né? E tem resultados maravilhosos, né? Menos Estado e mais indivíduo. Justamente. É o caminho da prosperidade, não tem outro. Não tem outro. A gente tem que diminuir o Estado e facilitar a vida das pessoas. É o nosso anseio, né? Que isso ocorra, né? Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Tiago, queria mudar um pouco o foco, sair um pouco dessa perspectiva mais tributária, econômica e entrar em uma outra grande pleita, e é uma guerra essa daí. É uma batalha das mais ferrenhas, que é a questão das escolas. Eu vi que na sua proposta você defende o princípio da escola sem partido, né? E aí, Tiago, é possível vivermos essa realidade aí? É possível, é possível. Eu vou começar Da premissa básica, que é quem educa a criança é pai e mãe, não é a escola. É isso aí. A escola escolariza. Então, é fundamental para você que é pai e mãe que está nos vendo, que eu também como pai, que nós assumamos as nossas responsabilidades para com os nossos filhos. Né? Os filhos são responsabilidade dos pais. É isso. Né? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Partindo dessa premissa, eu vou para uma outra. As escolas deixaram de escolarizar para doutrinar ideologicamente as crianças. Então as escolas foram aparelhadas por partidos de esquerda. A maioria dos professores hoje tem viés ideológico de esquerda. Sim. E ao invés de escolarizar as crianças com vistas a inseri-los, quando for a hora certa, no mercado de trabalho, fazem política partidária dentro das escolas. Então a gente está cansado de ver vídeos aí nas redes sociais. O mais recente que eu tenho é de um ex-ator da Globo, que na escola do filho dele, uma das questões da prova era Jesus na cruz, e o comando da questão era bandido bom é bandido morto. E aí tinha a pergunta. Né? Absurdo, né? Então, assim, isso a gente tem que enfrentar. E aí não é só na política, não. Aí a gente tem que enfrentar como pai e mãe, a gente tem que ir na diretoria das escolas, a gente tem que dizer que esse tipo de coisa é inadmissível, a gente não pode aceitar professor ensinando para os nossos filhos como votar, a gente não pode aceitar professor tentando travestir a história daquilo que a história não é, chamando quem é cristão de nazista, chamando quem é cristão de fascista, chamando a gente de um monte de nome só porque a gente defende princípios e valores bíblicos. Então, essa é uma guerra que a gente vai vencer na política, mas vai vencer também na vida comum do todo dia. Passou do tempo da gente parar de aceitar que isso seja feito. E nas escolas, em especial, isso não pode acontecer. Por mais que o professor tenha as convicções políticas dele, a escola não é o lugar para ele exteriorizar. Uhum. Né? A gente não leva as nossas crianças para a escola, seja escola pública ou particular, para que elas sejam doutrinadas politicamente. Quem ensina o meu filho sobre política sou eu.
Quem passa valores, princípios, quem molda o caráter do meu filho sou eu, não é a escola, não é o professor, não é o diretor pedagógico da escola, sou eu como pai, a minha esposa como mãe e você que nos assiste. Isso é fundamental para a gente. Essa construção é fundamental. Então eu quero ser uma voz a favor de uma escola sem partido. Eu quero ser uma voz para dizer que o Simpro não pode fazer o que faz, o Simpro só faz política partidária. O Sindicato dos Professores está aparelhado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, para trabalhar contra o governo da vez, desde que o governo não seja de esquerda. Então olha o absurdo que a gente passou por conta dessa partidarização das escolas. Nós tivemos 2 anos de escolas fechadas, escolas públicas fechadas por causa da pandemia. Imagina o aluno que está na idade de alfabetização. Né? A gente já tem dificuldade em alfabetizar. A maioria das pessoas que se formam no Brasil, a maioria não, em torno de 37% se formam analfabetos funcionais. Você imagina. Imagina a criança que está na idade da alfabetização e ficou 2 anos sem aula. Pois bem, a pandemia acabou, as escolas iam voltar. O que o Simpro fez? Indicativo de greve. Absurdo, né? Cara, qual é a lógica disso? Você está há 2 anos, as crianças estão fora da escola, os pais não têm como manter uma criança concentrada durante 4, 5 horas por dia na frente de uma tela. Possível. Na rede particular já é difícil, e olha que os pais na rede particular têm um poder aquisitivo maior, uma condição financeira melhor. Eles conseguem às vezes ter 2, 3 computadores em casa ou celulares. E na rede pública? Que na maioria das vezes o pai e a mãe têm 3, 4 filhos e só tem um aparelho em casa. Às vezes ou nem 2. tem um celular. Às vezes nem tem. Cara, como que isso vai acontecer? E aí houve indicativo de greve para quê? Só para... É política. É para atrapalhar o governador que não é de esquerda. Então, a gente precisa tirar a política partidária de dentro da escola. Escola não é lugar para isso. Por isso é que eu acredito nesse projeto do Escola Sem Partido e quero ser uma voz a defender isso. Aliás, eu sou a favor até de que os pais possam escolarizar os seus filhos em casa. O homeschooling que agora foi aprovado no âmbito federal, eu não tenho habilidade para fazê-lo, eu não faria com os meus filhos. Mas eu acho que o pai que está habilitado a fazer, ele tem que ter o direito de fazer essa escolha e escolarizar. Escolher, né? Decidir. A escolha, exato. É o poder de escolha, a liberdade individual de cada um. Deixa eu dar um exemplo do que você estava falando, que olha que interessante, dessa questão de aspectos de escola. Uma situação, a gente estava ministrando um seminário sobre modernismo, pós-modernismo, que é o que a gente vive hoje, e essa realidade toda. Aí, na igreja onde nós estávamos dando essa palestra, dando esse estudo lá, uma mãe compartilhou conosco uma realidade que a filha dela viveu na sala de aula. Uma prova de filosofia, né? E aí, olha a questão da prova de filosofia. Identifique a bandeira LGBTQI+, não sei, acho que é tudo isso, né? Não esqueci de E ainda tem mais um. mais três pontinhos aí. E aí, o que tinha lá? A bandeira do Brasil, a bandeira do LGBTQI+, etc. E aí, tinha que saber identificar, né? Qual é a nossa bandeira? Sim. E aí, na questão, depois, a pergunta... o que você acha sobre a pauta, dê a sua opinião sobre a pauta do LGBTQI+, e a menininha respondeu, a filha desse casal respondeu, olha, eu acredito que assim como Deus criou o homem, ele tem que ser homem, e a mulher nasceu mulher para ser mulher. Devolveu a prova. Um item de interpretação. Minha opinião. Dê a sua opinião. O que você acha? O professor de filosofia riscou a resposta dela com caneta vermelha e escreveu em cima qual seria a resposta certa que ela deveria dar. Absurdo. E devolveu a prova para a criança. Não era para ela dar a opinião dela, né? Era para ela dar a opinião do professor. Você entendeu? Você dê sua opinião desde Aí que ela ela seja levou minha. para os pais a prova, foi para casa. E assim, se eu não me engano, ela é 1 ou 2 anos mais velha do que a minha filha. Ela deve ter uns 14, eu acho. 13, 14. E aí os pais pegaram, ficaram horrorizados com aquilo. Foram na ouvidoria. E aí fizeram a queixa na ouvidoria e tal. Aí parece que na escola isso não é bom. Você tem ciência desses processos? Como é que é? Essa ouvidoria, ela tem algum tipo de efeito? Porque me parece, pelo que eles disseram, que a escola não gosta não é bom para ela por causa de recurso, alguma coisa. Não é bom para ela e é muito bom que os pais sempre façam isso.
porque os pais não podem deixar de fazer a reclamação, porque não vai ser bom para a escola se o que a escola está fazendo não é bom para a escolarização do filho dele. Sim. Essa Secretaria de Educação atual, eu admiro o trabalho deles. Esta, que está agora... Que tá vigente. Nós estamos gravando isso no dia 2 de junho de 2022. Então esta, eu admiro o trabalho da professora Elvia, da subsecretária Solange, a quem eu conheço pessoalmente. O trabalho delas é muito bom, mas não é fácil você mudar essas estruturas quando esse tipo de comportamento está muito enraizado e tem uma capilaridade muito grande. Porque a maioria dos professores é de esquerda. Sim. E doutrina, isso não é uma prova, isso é uma doutrinação que estão fazendo com essa E criança. eu tenho arrisco dizer, acontece isso porque esses próprios professores, também foram doutrinados. Exato. São muitos Exato, anos, né, são que isso muitos já anos. acontece, né? Então eu acho que tem que ir até a ouvidoria. E tem que, dentro do que for possível, sempre defender os nossos direitos, usando todos os instrumentos que o sistema oferece. E aproveitando que você falou disso, que está há muitos anos assim, um dos maiores erros que o regime militar cometeu, a meu ver, foi ter entregado a educação, a academia e a mídia para os grupos de esquerda. Porque eles, pelo poder da força, impuseram o regime, da força coercitiva mesmo, né? Força, aparato estatal de força. Mas não... nada fizeram em relação à proliferação dessas ideias no ambiente escolar, acadêmico e da mídia. Então hoje a gente tem as escolas, as universidades e a mídia doutrinando ininterruptamente a população. Isso vem desde a década de 80. Ainda não são os principais formadores hoje, né? São. Tem gente que diz que até a mídia é o quarto poder. Tem gente que diz que é o quarto poder da União, né? E se... Pela relevância, né, que traz de doutrinação. Exato. E se você for Esses dois observar, principais pontos, há jornalistas reconhecidos hoje, assim, famosos que pegaram em armas, Olha só. né, na época, lá na década de 60, querendo implantar no Brasil uma ditadura comunista. Né, tá aí, a gente tem vários, não vou mencionar nomes aqui porque isso pode dar problema depois. Mas eu tenho um livro, por exemplo, do jornalista Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, em que ele relata a história lá. É só você ler o livro e você vai ver, pegavam em armas, né? Mas só da gente ter tido presidente que... A gente teve uma presidente que fazia parte de um grupo fez comunista. É que pode, né? Então, assim, realmente vai ser um trabalho árduo, mas nós temos que tomar esses lugares de volta. Eu me preocupo muito com esse processo, né? Dessa... Então, vamos entrar nesse ponto aqui. A questão da polarização, né? Hoje a gente vê algo que sempre, na minha opinião, talvez eu estou errado, você vai me ajudar a discernir isso daí. Mas na minha opinião, essa realidade polarizada, ela sempre existiu. O que ela era camuflada, era escondida. Eu me lembro de uma época que a gente acreditava que o PSDB e o PT eram opositores. Falsos inquisidores. Acreditamos nessa falácia um dia, né? Aí o Alckmin de vice do Lula para provar o contrário. Gente, eu fico assim, onde é que isso vai parar, meu Deus, né? São coisas que não dá para levar a sério, né? A gente realmente vê que não existe nenhum tipo de escrúpulo nesse tipo de abordagem. Mas essa polarização, o que eu percebo é que hoje ela está extremamente desnudada. E é uma realidade, não tem para onde fugir. Mas você enxerga essa polarização de que maneira? Você acha que isso é ruim? Você acha que isso é bom? Como é que você enxerga esse processo aí? Assim, eu tenho dificuldade de falar em polarização, assim, porque não é que está polarizado. É que agora as pessoas têm coragem de dar opinião contrária àquela do estamento burocrático. Ok. Né? Ou do establishment, aí, como as pessoas falam. Antes só eles falavam. A grande emissora de televisão do Brasil determinava como todo mundo pensava. Não existiam as redes sociais, não tinha o WhatsApp. As pessoas ouviam aquilo passivamente e não tinham oportunidade de se expressar e dizer não concordo com isso. Então era um pensamento só. Era um pensamento só no jornal, era um pensamento só na novela, era um pensamento só na escola, era um pensamento só na faculdade, era um pensamento só. O mundo mudou. E a tecnologia trouxe a possibilidade de que as pessoas se expressassem. E aí as pessoas começaram a dar voz aos sentimentos e opiniões que elas mesmas têm.
E aí você tem um pensamento, que é o dominante da mídia, e tem o outro pensamento, que é o dominante da população em geral. Como as pessoas agora falam, parece que está polarizado. Não é que está polarizado, é que agora você tem quem diga. Foi assim que as pessoas encontraram o tal do Bolsonaro para votar. Verdade, verdade. Encontraram ele aonde? No Facebook. Não é verdade? Sim. Eu fico pensando, Thiago, se não existisse, né? Quantos segundos que o Bolsonaro tinha de... Ah, nem sei, era muito pouco. Era só Na pra mídia, dar né, um, na né? TV, Só pra dizer era- o número. Meu nome é Bolsonaro, presidente, e vote e tal. Como que a gente ia conhecer? Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, não é que está polarizado, é que agora tem outras pessoas dizendo aqui, não, eu não concordo com isso. Sim. Né? Não, eu não concordo com a doutrinação LGBTQ, eu não concordo. Sim. Eu não tenho nada com a opção sexual que a pessoa faz na vida. Ele tem a liberdade, a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela bem entender. Não é o meu estilo de vida. Sim. Eu acho que o homem tem que ser homem, o homem foi feito para a mulher para o homem, e da união deles vêm os filhos, e Deus abençoa isso, abençoa a família. É o sonho do coração de Deus. Agora, essa pessoa quer viver de um jeito diferente, nem Jesus obrigou ninguém a Sim. acreditar nele, a viver segundo o que ele... Pregava. Sabe, fica à vontade. Agora, não vem querer nos dividir entre héteros e homo, não vem querer atacar as nossas crianças. Eu tenho que ter a liberdade de poder dizer isso. Antes ninguém podia. Então agora as pessoas falam, não, eu sou contra isso aí. As pessoas falam, não, eu sou contra doutrinação na escola. As pessoas falam, não, eu sou contra o Lula, o maior escândalo de corrupção que se do teve na mundo, história né? do Na Brasil. história. Pô, sabe, Subir bem aí. eu sou contra. Não, eu sou contra o PT. Eu não quero votar no PT e eu não acho que o PSDB é de esquerda. Antes ninguém podia dizer isso. É verdade. Agora as pessoas dizem, então parece que está polarizado, mas não é. Entendi. E a raiva que isso suscita em quem teve o domínio do pensamento durante décadas, Perdeu o controle. É como eles se tivesse perderam o perdido controle. Hoje a gente pensa É um por nós desespero, mesmos. Sabe, você não depende deles para se informar. Você abre o celular e você se informa pelo veículo que você quiser. Você não admira mais os jornalistas que aparecem na televisão. É só porque eles aparecem na televisão. Você abre a internet aqui, tem um monte de jornalista independente te trazendo informação. Hoje o cara vai lá no cercadinho do Bolsonaro e entrevista o Bolsonaro com o celular na mão e a gente vê. Então, assim, acabou. E os caras ficam loucos com isso. E né? os caras ficam loucos. Aí, tem polarização, o Brasil tá polarizado. Não, agora o outro lado tem voz também, a gente pode falar. Se quiser chamar isso de polarização, fica à vontade. E nessa polarização nós vamos ganhar. Nós somos isso aí, maioria esmagadora. É Sem verdade. dúvida. É verdade. Sobre a questão, né, de processos de eleição e tudo mais, como é que está a sua perspectiva relacionado, primeiro, né, esse grande fala que nós temos tido sobre possibilidade de fraude, não haver fraude, primeiro aspecto, e segundo aspecto, como que você está vendo essa corrida eleitoral no DF? Qual que é a sua percepção disso daí? Tá. Primeiro, urna eletrônica. Eu vou falar só uma frase, porque senão é capaz... A gente não sabe o que pode acontecer, né? Se a gente falar muito. Eu não confio em sistema não auditável. Certo. Só isso. O que pode acontecer, eu não sei. Só quem sabe é quem vai apurar. Uhum. E esse é o problema Esse é o todo. problema. É que a gente não sabe. Então eu não posso confiar no que não é auditável. A corrida eleitoral aqui do Distrito Federal... você se refere ao âmbito do governo do Distrito Federal ou de maneira geral? De maneira geral. Vou começar pelo governo do Distrito Federal. Eu acho que a gente vai ter mais um governo de direita no Distrito Federal ou de centro-direita. Acho o governo que o Ibanez fez bom em relação aos dois que o antecederam, Agnello e Hollenberg. Acertou, errou, como toda pessoa que tem que decidir acerta e erra. Sim. Mas quando a gente traça uma comparação com os governos anteriores, o dele é melhor. Foi positivo. Foi positivo. Eu penso que se não for ele, vai vir outro de centro-direita e vai acabar ganhando, porque o eleitor brasiliense o eleitor do Distrito Federal está com o Bolsonaro. Então, quem conseguir se alinhar a Bolsonaro, Pensar, mas, né? vai... E o mesmo eu penso para o Senado. O senador que abraçar o Bolsonaro, ou que for abraçado pelo Bolsonaro, vai se eleger. A gente tem aí duas ministras, né, concorrendo. A gente tem a ministra Damares e a ministra Flávia, ex-ministra Flávia Arruda, ex-ministra Damares também, que elas precisaram sair, né, desincompatibilizar. Então, vamos ver quem a população vai enxergar que tem o apoio do presidente Bolsonaro.
Eu tenho uma suspeita de que a preferência dele seja pela ministra Damares. Acredito também. É o que eu sinto, né? Mesmo não sendo do partido dele, a candidata do PL é a deputada Flávia Arruda, né? O Bolsonaro é do PL, a Flávia é do PL também. Enfim, vamos ver como é que o eleitor vai ver isso. Para deputado federal, eu acho que esse eixo conservador vai eleger pelo menos 2 deputados. Não sei se ambos do mesmo partido. Eu penso que a Bia Kicis vai ter uma cadeira. Acho que a cadeira dela... Acho que ela vai sair aí segura, dos 80 e poucos mil votos e vai para algo em torno de 115, 120. E espero que a gente faça algum outro do mesmo eixo conservador. Do mesmo perfil. Muita falta, sabe? Eu senti muita falta, por exemplo, eleições passadas, né? 2018. Senti muita falta. DF, representação do DF. Além de Bia Kicis, eu, por exemplo, tentando me recordar, eu não me recordo de também hoje. não eu. A deputada federal. Mas as pessoas não sabiam que eu existia. Vocês não sabiam que eu existia. É verdade, é verdade. E no âmbito distrital... Eu acho que os conservadores vão fazer algumas cadeiras e uma delas, se Deus quiser, é nossa. Que agora vocês me conhecem e nós estamos juntos nessa. E eu penso assim, o maior trabalho dos conservadores é ficar conhecido. Sim. É as pessoas saberem que eles existem. Que ele existe, né? Porque o que acontece? O dinheiro do sistema não vai para a campanha dessas pessoas e talvez essas pessoas nem quisessem utilizá-lo. Como eu, por exemplo, eu sou contra a utilização de dinheiro público em campanha. Você não pode ter escola caindo aos pedaços, hospital caindo aos pedaços e usar dinheiro de imposto para pagar a campanha, né? Então, grande parte dessas pessoas pensa a mesma coisa. E as big techs acabam nos colocando naquela zona de sombra que a gente não consegue crescer, os nossos vídeos não têm alcance, eles boicotam, falam que é fake news. Por exemplo, o fato de eu ter dito aqui que não acredito no sistema da urna eletrônica porque ele não é auditável, talvez seja o suficiente para o algoritmo reduzir o alcance disso aqui que nós estamos fazendo, da postagem. Acontece. Então, assim, o nosso maior trabalho é as pessoas saberem que nós existimos. E para isso... agora falando da minha pré-candidatura em específico, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha para conseguir multiplicadores de votos que levem o nosso nome a ficar conhecido, porque quando o eleitor encontra, ele fala, cara, é nisso aqui que eu acredito. E eu penso que a gente tem chance de fazer aí de 4 a 5 parlamentares conservadores aqui na CLDF. Na Câmara Federal, 2 de 8, que é muito significativo, no Senado também. O governo vai ser de direita, eu não vejo uma candidatura para o governo aí do campo conservador, mas pelo menos não vai ser de esquerda, já é alguma coisa. Com certeza. E o presidente da República, eu não tenho dúvida que quem vai vencer no voto é Bolsonaro. Aí o resultado a gente não vai conseguir auditar. Aí mora o problema. Mas eu não tenho dúvida que Bolsonaro tem a maioria da população brasileira. A polarização, né? De um lado, um presidente que por onde vai é aclamado, levado nos ombros da população, e do outro, um candidato que não pode sair na rua. Não pode sair na rua. Não tem jeito desse candidato que não pode sair na rua ganhar. Não tem jeito. Não era assim que eles ganhavam antes? Nos tempos escusos, né? Era o popular, né? Era o popular. Por que agora que o popular não volta a sair na rua, né? Tem algo errado, né? Como costuma dizer alguns amigos nossos, tem algo errado que não está certo. Muito, dessa questão, né? É verdade. Tinha alguém aí que dizia, deixa pra lá. É que Lenin dizia que o importante não é como as pessoas votam, né? É quem conta o voto. Quem conta o voto. Tem outro também que diz, ministro Barroso, Rapaz, pois é. que diz que eleição não se ganha, se toma, né? Vou me comprometer. Ele que falou, viu, gente? Não foi eu. Tem vídeo. E o Zé Dirceu falou que eles não iam... Eles não iam chegar ao poder novamente, eles iam tomar o poder. Né? O que é diferente de ganhar eleições. Ele falou isso com todas as letras. Da população e é um receio fundado. Assim, não é teoria da conspiração, é simplesmente a pessoa ter um cérebro e conseguir juntar os fatos que estão... Né? Saber unir os pontos e entender. Exatamente, falar, cara, a gente está correndo um risco aqui. E hoje é muito mais fácil isso, né? Porque a questão das mídias, a questão da internet, é muito fácil você ter as informações... Hoje qualquer pessoa filmou uma fala, bota na internet, já era, aquilo ali não tem mais freio. E o Supremo Tribunal Federal pode tentar acabar com Telegram, pode tentar fazer o que for. Isso, cara, a tecnologia não vai retroceder, isso não vai voltar. Só avança. Só avança, já era. E novos meios vão ser criados e as pessoas, elas vão se comunicar.
esse é um caminho sem volta. E quando as pessoas se comunicam, a verdade prevalece. A verdade tem força por si só e ela aparece e prevalece, né? A verdade é uma pessoa. No final das contas, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E eu fico feliz quando o nosso presidente da República posta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele vive postando isso. E o que está acontecendo é isso. O conhecimento da verdade está levando o povo a ser livre. É simples assim. Livre aqui, ó, no pensamento. Livre na forma de pensar, livre nas suas ideias, livre nas suas opiniões. E quem tentar segurar isso vai lutar contra uma maré que não consegue vencer. Não consegue, não. Não dá. A verdade sempre prevalece. Sempre. Sempre prevalece. Sempre. E lutar por isso, eu acho que tem algumas pessoas que pensam, né, que talvez essa é uma realidade que não vale a pena, é uma luta que não vale a pena ser lutada. Vamos fazer uma mescla agora aqui da questão da nossa fé comum, né, a fé cristã, e de uma realidade de combates. Eu acredito, eu penso que a igreja, né, agora falando diretamente bem a língua do crentez, né, nós temos a nossa passagem aqui na Terra fixos na esperança de um novo céu, de uma nova terra, de uma realidade com Cristo, né? E muitas vezes o que eu vejo dentro do nosso cenário cristão são pessoas, são irmãos na fé que não entenderam que o fato de nós termos uma esperança e de sabermos que há algo à nossa espera, mas o Senhor nos colocou aqui para fazer resistência. Por isso, há o texto que nos aponta, né, que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Isso quer dizer, isso dá a entender que a igreja ela faz resistência. Então, enquanto estamos aqui, enquanto o Senhor nos conserva nessa realidade, é nosso papel fundamental resistir. Né? Resistir a homens, a pessoas, não, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas existe um plano regendo as peças e a gente sabe disso. E mas vermelho, azul, eu sou, né, que cor, não importa. Nós temos que entender a linguagem, os sinais, né? Então, o que está nos apontando de sinal, o que está nos dando a entender da realidade que vem do lado de lá? Está corrompendo a família? Está destruindo valores? Está tirando Deus da equação? Está tirando o temor de uma nação que é predominantemente cristã? Está tirando isso da nossa identidade? Nossa característica de nação é cristã. É uma característica nossa. Né? É uma cultura nossa. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Vera Cruz, Terra de Verdadeira Cruz. Olha aí. Olha aí. Há uma herança forte na nossa genética. Né? E é claro que isso não se trata, igual você falou, não se trata de um processo impositório, de impor positivo sobre alguém, você vai ter que viver isso aqui. Muito pelo contrário, né? Dentro do ambiente da nossa fé, o que mais nós somos ensinados é até a tolerância. Tudo bem, você não quer, ok, eu vou continuar amando você, mas não confunda tolerância com submissão ao que você quer. Ou concordância. Ou concordância. Eu não vou de nenhuma maneira. Então, dentro desse cenário, Tiago, assim, qual é a relevância para nossos irmãos agora? Agora eu vou deixar de chamar Tiago e vou chamar o pastor, né? Eu estou fazendo questão de fazer esse entendimento, porque às vezes as pessoas acham assim, mas ele é pastor, então ele vai ser deputado dos evangélicos. Não, a candidatura, o mandato é do povo. É isso. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Pode falar. Olha só, essa é uma batalha de trincheira. A gente está numa luta, nós estamos inseridos numa luta que, se nós não lutarmos, nós já perdemos. Mas se nós nos dispusermos a lutar, nós já vencemos. Porque é como o pastor falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, tudo que a gente tem que fazer é tomar a nossa posição. Se nós tomarmos a nossa posição, nós prevaleceremos. Prevaleceremos na política, prevaleceremos na cultura, prevaleceremos na mídia, prevaleceremos na escola, prevaleceremos na economia, aonde quer que nós estejamos inseridos. Mas eu tenho que entender que tem uma batalha em curso. Sim. Tem uma batalha pela mente das pessoas, tem uma batalha pelo pensamento das pessoas, tem uma batalha pelos padrões de comportamento de uma sociedade.
pelos valores e princípios que definem esse padrão de comportamento. Então tem uma batalha na música, tem uma batalha nos livros, tem uma batalha sendo travada. E nós precisamos entender isso e lutar com as nossas armas espirituais no mundo espiritual e com as nossas armas naturais aqui no mundo natural. Então, como é que eu vejo? Cara, em termos políticos, qual é a minha arma? É o voto. Eu tenho que votar certo. E aqui no Distrito Federal a gente só vota de 4 em 4 anos. Então eu preciso entender que isso é uma batalha. E eu não posso votar nos partidos que vão contra o que a minha fé acredita. Então, se abrir o Manifesto Comunista é contra a fé cristã. Total. É contra tudo que se chama Deus. Ateu total. Ateu total. Porque Deus para eles é o Estado, é Leviatã. Então, cara, eu não posso votar em partido de esquerda. Eu, como cristão, eu não posso votar em partido de esquerda. É impossível a convivência do comunismo e o cristianismo. Essa ideia de que eu sou cristão, mas sou comunista. Não, cara. Ou você não entendeu o que é o comunismo, ou você não entendeu o que é o E o cristianismo. comunismo ele pode vir com a Nomenclatura que for, pode ser socialismo, progressismo, Tudo pode ser igual. o que for, tudo Farinha igual. do mesmo saco. Farinha do mesmo saco, pode ser Karl Marx, pode ser Gramsci, pode ser quem for, é a mesma coisa. Então eu tenho que entender que eu estou nessa batalha. No campo da música, a mesma coisa, a música molda a forma de pensar das pessoas. Então nós temos que lutar para produzir música de qualidade. Sim, não precisa ser música gospel só não, mas tem que ser música de qualidade. Antigamente as músicas, por exemplo, elas enalteciam a mulher. Era olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Hoje é música para vender sofá, senta. Você fala, não acredito, cara. Eu não acredito que isso é música. Pra vender sofá, né? Mas a conotação é totalmente diferente, infelizmente. Mas são batalhas que estão sendo travadas e a gente tem que entender isso. Sim. Entender que basta que nós nos posicionemos. A luz vence as trevas. As trevas só prevalecem quando ninguém acendeu a luz. A partir do momento que a gente acende a luz, nós somos a luz do mundo. Acabou. As portas do inferno não vão prevalecer, nós vamos vencer, mas tem que ser intencional. Então tem que haver um trabalho intencional. Como é que eu vejo? Cara, nós precisamos de um trabalho intencional das pessoas em cada uma dessas áreas que eu estou falando. E no campo político, são só esses meses agora que faltam. São 4 meses, hoje é dia 2, a eleição é no dia 2 de outubro, são 4 meses. Nós temos 120 dias para construir os próximos 4 anos aqui do DF. O que a gente quer? E do Brasil, o que a gente quer? Essa luta a gente precisa travar. Então a gente precisa trabalhar com afinco durante esses 4 meses, porque isso define o futuro dos nossos filhos, isso define as leis que vão passar no âmbito federal e no âmbito distrital, isso decide se nas escolas vai ter banheiro unissex ou não, isso decide tudo. No final das contas, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, e a gente precisa saber travar essa luta. Então a gente ora, a gente jejua, a gente peleja no mundo espiritual, mas aqui, no que é natural, a gente tem que agir também, porque se a gente só orar e não agir, Deus não vai descer para fazer o que é nossa função fazer. Nossa responsabilidade. Ele já delegou. Perfeito. É isso. E eu tenho uma boa notícia para falar para você que está nos assistindo aí até agora. É que nós já vencemos. A cruz é a nossa vitória. A nossa vitória não está no futuro, a nossa maior vitória está lá quando Jesus já venceu todas as coisas. Então a gente pode ir com fé, vai dar certo, nós vamos prevalecer e vamos viver o céu aqui na terra. E no porvir, também a vida eterna, novos céus e nova terra. Não é isso, pastor? É isso aí. E aí, Levi? Rapaz, me fala bonito. Gostei. Não, é realidade, né? Eu fiquei até sem graça agora. É porque a gente percebe, pastor. O pastor disse que é para sair. Agora é o pastor. Agora é o pastor Thiago. A gente percebe, pastor, que a gente precisa, né, acordar para essa situação, né? Despertar tu que dormes para essa situação também, né? Então é essencial, é importantíssimo a gente estar movendo nesse sentido. É o que você falou. Não sei se deu para entender a importância, né? Mas é o que você falou. Dia 2 de outubro, nós vamos eleger pessoas que podem transformar a realidade do nosso país, pode transformar a nossa realidade durante 4 anos. E sabe o que uma pessoa mal intencionada pode fazer em 4 anos? Sabe o que as ideias erradas podem fazer em 4 anos? Justamente é o que você falou, vai definir se o seu filho vai entrar no banheiro unissex, quando ele entrar lá vai ter, se sua filha, na hora que ela for no banheiro vai ter um outro homem lá usando o banheiro junto. Vai definir a política nacional de educação. Tudo. Então assim, olha a importância e a relevância disso, né?
vai Por isso definir que- política pública, onde vai ser alocado o recurso público, se vai para a saúde ou se vai para a marcha da maconha, se vai para a escola ou se vai para a parada gay. Então, é importantíssimo entendermos a relevância de tudo isso que vai acontecer daqui a 120 dias, né? Que vai definir muita coisa. E eu acho que assim, essas eleições 2022 agora são talvez a mais importante desde a redemocratização. Eu não tenho né? dúvida. Também não tenho dúvida sobre isso. É isso aí. Thiago Manzoni. Que honra, viu, pastor? Honra nossa, alegria de ter recebido você aqui. Esse papo eu creio que vai abrir a mente bom, de muita gratificante. gente, de entender. Aí, você que está sem candidato, ou talvez o seu candidato não está assim tão alinhado. Estamos aqui com o Thiago Manzoni, pré-candidato a deputado distrital pelo Distrito Federal, com os valores, tudo que você ouviu, tá aí. Julgue você, analise você, avalie você. E é isso, que bom. É isso, pastor, Bom demais. obrigado, viu? Comecei falando que é uma honra para mim estar aqui, vou encerrar do mesmo jeito. Estou honrado de ter participado do Café com Palavra. É isso. Tô feliz de ter podido compartilhar esses pensamentos, que Deus continue abençoando vocês aqui e que esse programa seja um instrumento para tocar mentes e corações. Amém. Porque no final das contas, cada sementinha dessa dá fruto. Cada É programa, isso. cada vez que vocês se reúnem aqui, eu tenho certeza que isso dá fruto. E no final, esse fruto vai abundar aqui no Distrito Federal, o Evangelho vai crescer, o Reino de Deus vai avançar e nós vamos viver uma vida abundante. Nós e os nossos filhos da próxima geração. Obrigado, É isso pastor. aí. Obrigado demais, valeu. E é só. Obrigado, pessoal.